Então, pessoal, temos aqui dois bancos de capacitores DC. Este é o banco mais antigo que eu utilizava em meu sistema quando era em 24 volts. E este é o novo banco que eu adquiri recentemente para associar em série com este, de modo que eu possa operar em 48 volts. Cada um destes bancos eles suportam até 36 volts e por conta disso, para o meu sistema agora sem 48 volts, eu já não posso operar só com um banco na parte DC do inversor, porque iria queimar esse banco. Por essa razão é que eu vou ter que associar mais um em série para que dois somem a tensão, passem a ter uma tensão de 72 volts e assim eu consigo operar o meu sistema em 48 volts, sem correr o risco de queimar estes bancos de capacitores. Vocês podem ver aqui, vamos medir a tensão do banco. Vocês podem ver, a tensão do banco está em 21.1 volts. Este é o banco mais antigo. Aqui, vamos ver, a tensão do banco recente que eu adquiri está em 3.5 volts. Bom, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar a tensão desses dois bancos. Eu não posso montar os dois bancos em série, colocá-los em serviço com esse desbalanceamento abrupto de tensão. Por essa razão que eu tenho essa fonte DC de corrente controlada que eu vou utilizar para fazer o carregamento do banco, de modo que ambos tenham a mesma tensão. Embora eles já estejam ligados em série, mas cada um está com sua tensão diferente e não é ideal ligá-lo num sistema com os dois bancos desbalanceados dessa forma. Por essa razão que eu vou fazer o carregamento do banco. Aqui, deixa eu só fazer uma pausa para ligar os cabos, porque esse procedimento tem que ser feito com atenção para não haver falha. Assim que eu ligar, eu volto com o vídeo. Aqui está, pessoal. Então, vocês podem ver, eu liguei, setei a tensão da fonte em 26.5 volts, 2 amperes, que é uma corrente baixa, e vai carregar esse banco. Lembrando que esse banco estava com a tensão de 21.1. Então, eu vou carregá-lo até atingir a tensão de 26.5. Por que eu utilizei a tensão de 26.5? Porque somando 26.5 vezes 2 dá justamente 53 volts, que é a tensão com a qual eu vou ligar o meu banco de capacitor no sistema. Tá vendo? Neste momento a bateria está carregando, hoje não tem sol, e a tensão da bateria está em 52.8 volts. Por essa razão que eu coloquei em cada banco de capacitores 26,5 para que os dois em série somem, fiquem 53. Para que a diferença de tensão do banco de baterias, desse banco de bateria e o banco de capacitor tem que ser mínima. Para que a corrente, para que no momento que eu ligue o banco de capacitor no sistema, na parte DC do inversor, não haja uma corrente muito abrupta, muito grande, trafegando do banco de capacitores para a bateria ou vice-versa, né? Dependendo de quem tiver com maior tensão. Então, eu tenho que diminuir esse gap de tensão. Por essa razão que eu setei nos bancos de capacitores 26.5 cada banco. Então, os dois bancos vão ter 53 volts. E eu vou esperar quando a tensão da bateria também atingir 53 volts, é que eu vou ligar o disjuntor para ligar os capacitores ao sistema DC do sistema solar. Então, é isso aí. Então, neste momento aqui, eu vou liberar a tensão, vamos ver. Output. Então, vocês podem ver que o banco já está carregado. A corrente está em 2 amperes, a tensão do banco está crescendo. 21.9, 22, tá vendo? Esta aqui é a forma mais correta de fazer o carregamento desses bancos de capacitores. Pessoal, isso aí não parece, mas armazena muita energia. E por ser capacitores, eles têm uma resistência muito baixa, então qualquer procedimento errado aqui, isso é capaz de causar uma explosão ou um acidente. Vocês podem ver que a tensão o banco está carregando lentamente, não tem aquecimento, não há nenhum aquecimento. Então, o banco já está em 24 pontos. Neste momento, somente o banco da esquerda é que está sendo carregado. Porque veja que a parte está isolada, né? Então, os bancos estão ligados em série, menos mais,
menos, mais. Então, se eu ligo mais e menos com este aqui, então quer dizer que esses dois bancos agora aqui, a tensão nessas extremidades vai ser a soma deste mais deste. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem ver aqui como está feita a ligação. Está um pouco escuro, mas dá para perceber. Tá vendo? É isso. 26, pronto, o banco já está carregado. Agora a corrente vai diminuir. Tá vendo? A corrente vai zerar agora, porque eu programei para a tensão atingir 26.5 e parar. E agora a corrente vai diminuir até zero. Veja que a potência é 5.4, 4.5, 3. E é assim que se carrega o banco de capacitor de uma forma segura, sem correr o risco de causar grandes acidentes. Aquele procedimento que as pessoas usam com lâmpada também dá certo, mas a pessoa que está fazendo esse procedimento com lâmpada tem que saber o que está fazendo. Senão, pode queimar a BMS, porque esses capacitores têm uma placa eletrônica embaixo, que nada mais é que a BMS que faz o controle do carregamento de todos esses capacitores. Então, é preciso tomar muito cuidado ao fazer esse procedimento. Pronto, pessoal. Então, basicamente, a corrente ficou em 0,0037, 38. A potência está em 0,9 watts. Então, eu posso concluir que esse banco da esquerda está 100% carregado. Então, agora, eu vou desligar aqui a fonte, a saída. Pronto. Então, a fonte agora já não tem nada, atenção na saída. Eu vou desligar aqui. Desligo o positivo. Desligo o negativo. Vocês podem ver aqui. Vamos ver a tensão do banco agora como está. Tá vendo aí? 25.5, 4.5, tá vendo? Oscilando. 26, 26. Ok. Tá excelente. Vamos ver aqui, que eu não carreguei ainda, como é que está. Tínhamos visto que estava 3.5, ainda está 3.5. Então, com este mesmo parâmetro, eu vou ligar aqui neste segundo banco para fazer o carregamento dele. Vou ligar aqui. Com muita atenção, pessoal. Aqui é o negativo. Tá vendo, pessoal? É essa a atenção que tem que ter. O banco aqui é menos, mais. Menos, mais. Então, repara que na primeira vez eu tinha feito aqui. Menos, mais. Agora, aqui, esse mais aqui liga com menos daqui. Então, eu tenho que colocar agora menos aqui. De fato, aqui é a parte menos desse banco. É a parte negativa desse banco. E aqui é a parte positiva do banco. Eu acredito que vai dar um pouco de estalo. Deu um pouco de faísca. Isso é normal, mas tem que ser feito com a fonte desligada, pessoal. A fonte aqui está ligada, mas não, ela tem um botão de liberar a tensão na saída. Então, o botão está desligado. Então, verificando de novo. Positivo, negativo. Ok. Então, agora eu vou liberar a tensão aqui. Então, o banco agora está carregando, 4 volts. Durante o carregamento do banco, a corrente se mantém estável. A corrente se mantém estável e à medida que a tensão vai subindo, a potência também vai subindo. Quando o banco estiver 100% carregado, ou seja, atingir a tensão do preset que eu fiz aqui. Então, quando o banco atingir a tensão que eu pré-selecionei aqui, a corrente começa a cair até atingir zero. Então, neste momento o banco está com 5.8, né? 5.8 subindo. Agora 6 volts. Então ele vai subindo paulatinamente até atingir a tensão limite que eu citei, que é de 26.5. E neste momento, quando ele atinge a tensão limite do preset, a corrente começa a cair. Qual é o perigo de fazer o carregamento desses bancos de capacitores com uma fonte DC que não tem essa corrente controlada? Que você não consegue, digamos, ajustar a corrente. É perigo. Por exemplo, imagina se eu tivesse cá uma fonte de 30 volts, 300 amperes. Então, no momento que eu liberaria a tensão
da fonte de, por exemplo, 30 volts para carregar esse banco, ela ia mandar todos esses 300 amperes que ela consegue para o capacitor e certamente ia causar um acidente. E muitas pessoas, por não terem conhecimentos de elétrica adequada, não ia se atentar para a grossura do cabo, se de fato os capacitores suportariam esses 30 amperes. Depois a própria garra não poderia ser uma garra de jacaré simples. Ou seja, quando não se tem controle da corrente e está-se a trabalhar com uma fonte de uma potência muito alta, tem que se tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque se for uma fonte que você não consegue controlar a corrente que vai debitar para a carga, no momento que você ligue, ela vai debitar a carga máxima para o capacitor. Porque o capacitor ele tem uma resistência muito baixa. Então ela vai absorver tudo. Então todos esses 300 amperes iam entrar no banco de capacitor, o que poderia causar a explosão do banco. O próprio fio também podia pegar fogo de forma instantânea, as garras de jacaré, enfim, uma série de coisas podia acontecer. Então, o procedimento mais correto é sempre usar uma fonte de corrente controlada. Então, aqui, nessa fonte, é uma fonte pequena, de baixa potência. Eu posso setar a tensão dela de 5 a 50 volts, se não me engano, 60 volts, 5 a 60 volts. E eu posso variar a corrente de 0 a 5 amperes. Entendeu? Então, para carregar bancos de capacitores, pequenas baterias de lítio, essa aí é ideal. Excelente. Excelente, pessoal. Então é isso. Tá vendo? Mais uma vez, por que eu utilizei a tensão de 26.5? Por quê? Porque cada banco vai ter a tensão pré-selecionada de 26.5. Então, esse aqui vai ter 26.5, 26.5. Como eles estão ligados em série, os dois vão somar, vai dar 53 volts. Então, com 53 volts, é mais ou menos a tensão do meu banco de bateria. Tá vendo? Meu banco de bateria hoje não tem muito sol, então está bem descarregado. Está em 50%. E eu acredito que quando eu for instalar o banco de capacitor aí no meu sistema, na parte DC do meu inversor, essa bateria já vai ter atingido 53 volts. Então, eu preciso garantir que a tensão do banco do capacitor seja o mais próximo possível da tensão do sistema, da parte DC, onde o capacitor vai ser instalado. Justamente para não ter aquele perigo de haver um gap de tensão, um diferencial de tensão muito alto e causar uma corrente muito abrupta trafegando do banco do capacitor para a bateria ou vice-versa no momento que eu ligar o disjuntor que vai ligar os bancos de capacitor ao sistema DC do meu sistema solar. Então é isso, pessoal. Então é preciso garantir que a tensão do banco de capacitores esteja o mais próximo possível da tensão na parte DC do inversor no momento que você está a ligar ele no sistema. Senão, pode acontecer acidente também. É isso, o banco está sendo carregado. Como esse banco estava com uma tensão muito mais baixa, estava com 3.5 volts, por essa razão que ele está a levar mais tempo. Já este aqui, ele já tem uma tensão de 21.1 volts, então ele carregou rápido. Mas todos nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição, então é bom fazer tudo com calma, sem pressa e para não acontecer nenhum acidente. Eu vou pausar o vídeo e assim que o banco estiver quase a carregar, eu volto com o vídeo novamente. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Vocês podem ver que a tensão do segundo banco já atingiu 26.5. Neste momento, a corrente começa a cair. A corrente começa a cair, a potência também começa a cair até zero. Quando a corrente atingir zero, isso significa que o banco está 100% carregado para essa tensão pré-selecionada de 26.5 volts. É importante frisar que este banco, que começou com a tensão de 3.5 volts, levou mais de 6 minutos para carregar com essa corrente de 2 amperes, para sair de 3.5 a 26.5 volts, ou seja, para crescer 23 volts, levou quase 6 minutos. Então, isso é só para ter uma ideia das capacidades de armazenamento desses dois bancos de capacitor. É, de fato, uma capacidade muito grande
de armazenamento de energia. Vocês podem ver, a corrente ainda está caindo. Só vamos verificar. Vamos aguardar mais um pouco. Deixa eu fazer mais uma pausa. Assim que a corrente atingir zero, eu volto com o vídeo novamente. Bom, pessoal, estamos de volta. Este banco, por ser novo, eu acredito que ele está levando muito tempo para atingir zero, a corrente zerar. Está indo, mas um pouco mais lentamente. Mas como o objetivo era atingir a tensão de 26.5, então eu vou dar por concluído o carregamento desse banco. Eu não quero mais perder mais tempo. Eu vou desligar aqui. Pronto, está desligado. Tirou a parte positiva. Tirou a parte negativa. Pronto. Então vamos novamente medir quanto é que está com o banco que acabamos de carregar agora. Vamos ver quanto é que está. Vocês podem ver, o banco está com 26 volts. É natural que, como eu programei para 26.5, é natural que o banco tenha somente 26. Isso deve ser a perda nos cabos, porque embora no aparelho está 26.5, mas devido à perda, pode ser que a tensão que estava de fato a chegar nos bancos de capacitores seja só um pouquinho abaixo de 26.5. Então, aqui está 25.8. Vamos ver aqui. Está 26 também. Está 26. E aqui está 25.7. Ok. Tá bom, pessoal. Agora vamos ver a tensão de todo o banco, dos dois juntos. Ver se eu consigo medir isso aqui com uma mão só. Vocês podem ver. A tensão dos dois bancos está em 52 volts praticamente. É isso. Está excelente. Então, o que eu tenho que fazer agora é deixar que as minhas baterias descarreguem um pouco até 52 volts e ligo o banco na parte DC do inversor. E eu acredito que tudo vai dar certo. É isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar esse procedimento para vocês. É isso aí. Falou. Até a próxima.